Problema de memória. Boa noite a todos. Vamos abordar hoje, continuar com o tema de semeadura precisa. E tem um termo internacional que eles usam que é Smart Planter, as semeadoras inteligentes. Mas voltando ainda à questão da agricultura digital, e aproveitando os conceitos que o John Fulton nos coloca, e outros autores, né, que a agricultura digital ela é mais inclusiva, inclusive, do que ela é mais inclusiva do que outras formas da agricultura. E aqui ele dá um exemplo para nós que ele é muito interessante, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, né, porque ele é relevante mesmo. Então, o agricultor, normalmente, se ele tem uma dúvida, ele vai se aconselhar, às vezes vai discutir o assunto com seus familiares, com as pessoas, seus colaboradores. Eventualmente, ele tem um consultor que, com alguma frequência, vai na sua lavoura. Eventualmente, algum representante comercial que visita a sua propriedade, que ajuda com soluções. Mas tudo isso depende das pessoas irem na propriedade ou atenderem um celular, enfim. Na agricultura digital, vai se criar uma rede de colaboração com um time de especialistas, cada um na sua área. Desculpe. Então, nós temos, por exemplo, para o manejo da fertilidade, um consultor especialista nisso. Para máquinas agrícolas, os consultores especialistas em máquinas agrícolas. Para a genética, consultores especialistas em genética. Para controle de nematóides, no caso, ou controles fitossanitários, especialistas nisso. Para manejo da fertilidade durante a estação de crescimento, por exemplo, nitrogênio. Outra equipe de consultores e mais outra de clima, ou que define ambientes de sistemas de produção. Para irrigação, uma empresa especialista. E para fungicida, também outra empresa especialista. E todo esse time vai estar ajudando o agricultor a tomar as decisões. Então, se é esse mesmo caminho que a agricultura digital vai nos levar, nós vamos ser muito mais assertivos e a tomada de decisão vai ser muito diferente do que é hoje, porque ainda hoje, assim, a tomada de decisão ela depende sempre de um consultor. E os agricultores, muitas vezes, ficam na dúvida, puxa, será que eu contratei a melhor empresa de prestação de serviço de agricultura de precisão? Muitos trocam, etc. E nesse sistema de criar essa plataforma em que muitas pessoas interagem com o produtor para buscar soluções, ela realmente é desafiadora, né? Então, eu paro de compartilhar e volto para conversar com você sobre isso. Eu acho que esse conceito ele é bem interessante porque ele modifica a tomada de decisão do produtor, criando uma rede de colaboração, né? E isso dá oportunidade para uma consultoria num nível bem mais elevado do que nós temos hoje, né? E cada um trabalhando na sua especialidade. Se vai ser esse o caminho que a agricultura digital vai caminhar, vai seguir, né? A gente não tem total clareza, mas é muito interessante se você consegue formar uma plataforma de suporte remota ao produtor, né? É claro que a gente tem que entender como cada um desses vai ser remunerado. Provavelmente é pelo serviço, né? Quer dizer, quem paga a genética vai ter que montar uma equipe, assim como hoje a Stara tem, outras empresas têm, mas
Porque é aquele negócio que o pessoal diz, não basta mais o produto, tem que vender o produto e a tecnologia junto, né? É isso que o pessoal nos fala. Aliás, vocês estão aí numa reunião de vendas, né? Chegando aí, né? A assistência hoje técnica ela é muito importante, né? Ela é praticamente decisiva. Eu conheço muitos produtores aí que me dizem assim, olha, professor, os produtos são semelhantes, eu escolho o que tem melhor assistência técnica, né? Então, hoje é um critério, principalmente nessas áreas de abertura, né, que ainda a infraestrutura é pouca. Então, o pessoal diz assim, não, tem que escolher uma, ou que a máquina não dê problema nenhum, que seria o ideal, ou que tenha assistência, um dos dois, né? O cara comprar uma máquina que dá problema e não ter assistência, o cara está lascado numa área remota aí, né? Então, isso eu escutei em Roraima, escutei isso em Rondônia e escutei isso também no Maranhão. Situações assim que são estados grandes, dificuldade de acesso, então é muito importante esse pós-venda aí e a questão de peças. Muito bem, mas vamos voltar à nossa vaca fria. Eu vou começar com uma... Deixa eu ver, aqui. Eu já estou compartilhando a tela ou não? Sim ou não? Aqui não está, professor, ainda. Ainda não. Tá Só bem. antes. Não. Tá, o professor está rateando aqui, já vamos resolver este probleminha técnico. Muito bem, agora vai ser compartilhada essa tela. O que eu quero mostrar para vocês que... Agora foi. Isso. Então, nós estávamos discutindo aqui, vou começar um pouco antes, nessa imagem aqui que o Paulo Alba... Opa! Não era essa que eu queria mostrar para vocês ainda. Vou voltar do Paulo Alba. Opa! É essa aqui. Então, aqui é um case, né? É um case em que a gente está utilizando tecnologias que nos permitem posicionar a máquina, fazer uma semeadura totalmente em contorno. Vocês vejam que nós estamos fazendo uma semeadura em contorno. Na verdade, essa área nós fizemos uma coisa diferente ainda. Nós escarificamos a área de tempo em tempo para aumentar a infiltração. E além de escarificar, todas as linhas foram planejadas e foram feitas para que ficasse em contorno. Então, cada linha faria a função de um terraço. E de tempo em tempo ainda estaria escarificado para não deixar acumular água, evitando a enxurrada. Mas aqui o que eu queria mostrar para vocês é que essa semeadora está semeando aqui, ela vai fazer uma manobra lá e depois ela vai fechar exatamente com um erro mínimo, né? Agora, se você não confia nos equipamentos, você vai ficar assim, puxa, mas será que vai dar exatamente a largura da semeadora, né? Mas dá. Realmente a tecnologia ela é muito interessante, né? E permite você fazer todo um planejamento de linhas antecipado e fazer o que a gente chama de conservação de precisão, que seria você evitar a enxurrada de uma lavoura. Então, isso aí, o Paulo Alba tinha um gosto muito grande por isso. Mas os erros de distribuição de plantas, o nosso amigo Dirceu Gassi, né, ele já tinha apontado para nós, ele chegou a criar uma régua que ficou muito famosa, né, que era uma régua com pregos que mostrava a equidistância de plantas. E aqui ele estava nos mostrando as falhas, né? Quando nós temos falha na lavoura, e o agricultor realmente fica muito preocupado. Existe uma certa compensação dessas plantas que recebem mais insolação, têm mais água, mais nutrientes, maior volume de solo para ela explorar, mas essa compensação não é suficiente para compensar a falta de uma planta inteira. Então, a falha é uma situação muito desagradável. E as plantas duplas,
também é uma situação muito desagradável, porque nós não temos como proteger as folhas de bacheiro. Então, aqui fica aquele negócio, cai a folha de bacheiro e a soja fica uma inserção das hastes, das vagens, a primeira inserção muito alta. A soja fica caneluda, como o agricultor diz. Então, nós não temos vagens no bacheiro quando nós temos essa situação. Além do que, as plantas vão competir por nutrientes, uma vai sombrear a outra, e a questão também da água, né? Então, assim, é uma competição por recursos indesejada, essas plantas duplas, e dependendo do solo, pode dar acamamento ainda. Então, uma situação que nós não gostaríamos, e isso gera, seguindo a lógica aqui do Dirceu Gassin, isso gera uma microvariabilidade de produtividade, né? Quer dizer que a variabilidade planta a planta. Então, as plantas produzem diferente em função de uma competição entre elas por recursos para a produção. Quando a gente olha a distribuição, isso aqui é do SESB, né? Uma das características dos campeões de produtividade do SESB é que eles têm um controle da distribuição de plantas muito grande, né? Então, aqui, por exemplo, você tem uma situação com 28% da lavoura com falhas, 35% com duplas, um coeficiente de variação de 66. O agricultor, né, mais cuidadoso conseguiu reduzir esse número de 27 para abaixo de 20. A percentagem de duplas, que era 34, caiu para metade, para 15. O coeficiente de variação de 66 caiu para 48. E então é possível, né, você melhorar bastante essa distribuição de plantas com tecnologia, com cuidado, e, consequentemente, isso resultar em retorno de produtividade. Nós fizemos vários trabalhos no Aquários, né? Vou relembrar alguns. Esse aqui era uma semeadora mecânica com velocidade alta. Então, a mesma lavoura, a única coisa, mesmo híbrido, mesma época, mesma chuva, mesma insolação, mesmos fatores de produção, a única coisa que variou aí foi uma velocidade elevada numa máquina mecânica que ela não é para isso, né? Ela não é para alta velocidade de semeadura. E depois, utilizando toda a tecnologia, no caso aqui nós usamos a tecnologia DPS, Distribuição Precisa de Sementes Stara, e se conseguiu, então, uma equidistância aí muito boa, né? Que era o objetivo, né? Então, tecnologia e cuidado juntos, né? Então, isso aí rendeu vários trabalhos aí, foram os trabalhos que o Horby contribuiu muito para que a gente avançasse, né, junto com a equipe do Projeto Aquários. Evidentemente, nada é feito sozinho, tudo é feito em grupo, né? Mas aqui foi feito assim uma numeração das espigas, espiga 1, espiga 2, 3, 4, 5, uma sequência na linha, né? E aqui você vê a competição, você vê que quando a planta tem uma que ela domina, essa espiga até pode ter um peso de grão, um número de grãos maior, mas a dominância que essas duas plantas exerceram sobre essa aqui não é suficiente para compensar a falta disso. E a mesma coisa acontece aqui, ó. Então, quando você tem uma planta que ela é dominada, os vizinhos não conseguem compensar. Eu achei bem interessante, lá nos Estados Unidos tinha uma coisa parecida com essa, né, que foi o que nos inspirou. Eles fizeram umas caixas lá na Farm Progress Show e eles mostravam que o agricultor tinha que mudar o padrão de espiga dele, que assim não interessava ter a espiga mais bonita, porque às vezes a espiga mais bonita ela é a consequência de dominar uma planta, um vizinho. Ela está mais bonita porque ela tomou conta dos recursos disponíveis para a produção. E, na verdade, o que a gente quer é um padrão de espiga parelho
e que uma planta exerça o mínimo de competição com a outra. Esse é o princípio da semeadura precisa. Então, lá nos Estados Unidos, eles estavam assim conversando isso com os agricultores, dizendo: olha, a gente não sai na lavoura procurando a espiga mais bonita para botar, diz, olha, meu milho está desse jeito. Na verdade, o que interessa é uma média da produção. E na soja é mais complicado, né? É mais fácil a gente trabalhar com semeadura precisa no milho do que na soja ou feijão, né? É mais complicado, mas mesmo assim a Star, aí depois o pessoal pode falar um pouco, tem tido resultados muito interessantes, né? E aí é aquele negócio, é a equipe da fazenda, dos operadores com a máquina, com tecnologia, né? Algumas imagens aí que a Star nos forneceu, mas você veja que aqui nós temos uma equidistância, uma distribuição muito boa, né? Que é o que seria o desejado. Primeiro, voltando àqueles conceitos que a Precision Plant tem lá, e o Gali nos ajudou a construir. Primeira coisa é emergência. A primeira preocupação do agricultor é ver se emergiu. Bom, emergiu tudo, ótimo. A segunda coisa é como está a equidistância entre elas e a velocidade de crescimento. Se você não tem umas que estão emergiram mais rápido, outras mais atrasadas, porque tudo isso pode afetar. O desligamento de linha a linha, né? Isso é muito importante. Então, os primeiros trabalhos aí. E aqui é uma imagem que o Coraza apresentou, depois nós vamos ver a tese dele aí, de doutorado, Geomar Coraza. Também contribuiu muito com a gente para o entendimento dessas coisas aí. E aqui você veja uma imagem de fora do Brasil, acredito, que você vê que nas áreas de manobra houve acamamento da soja, por estar com superpopulação, e aí acamou. Isso pode acontecer, né? Uma planta começa a competir com outra, fica estiolada e acaba pesando o grão. Se tiver úmido o solo, pode tombar. Então, e aí, acamamento, quem já colheu soja acamada sabe o que eu estou falando aí. É uma dor de cabeça sem tamanho. Muito importante definir as zonas de manejo, né? Então, os ambientes, né, da sua lavoura. Nós fizemos esse trabalho aqui há um tempo atrás, se definiu essas zonas de manejo, que acredito que tenha sido o Raí que definiu isso para nós, mas foram baseados 7 mapas de soja e 4 de milho. E aí se definiu a zona de alta como acima de 105% da média, a zona de média de 95 a 105 e a zona de baixo abaixo de 95% da produtividade média. Então a gente relativiza e poderia também se colocar o CV aqui do lado, né? Mas intrinsecamente a gente considerou isso e a gente já conhece muito bem a área, né? E sabe que aqui é uma zona de baixa, aqui também, e aqui é a nossa zona de alta, né? Então, assim, já se tem muitos trabalhos em cima dessa área para a gente já conhecer onde é que estava. Mas aí a decisão era o que fazer, né? Com essas zonas de manejo, né? Então, no caso do milho, a lógica é nós diminuirmos a população na zona de baixa e aumentarmos a população na zona de alta. Essa é a lógica para a cultura do milho. Uma população maior vai ter condições de explorar melhor esse ambiente de alto potencial produtivo e num ambiente restritivo a gente diminuiria a quantidade de semente e a taxa média ficou com 3,6. Então, esse foi um exemplo de ajuste de população que nós fizemos na área da Lagoa, a equipe. E, na verdade, isso aqui, nos grupos de agricultores, eu falei para vocês que uma das coisas que eu costumava tirar férias ali, durante 2 semanas de férias, e levava grupos
de produtores para os Estados Unidos. Eu levei 5 grupos já, durante 5 anos diferentes, para a Farm Progress Show e para visitar propriedades agrícolas. Eu gosto muito de fazer isso, porque eu aprendo muito com os produtores, né? E é uma oportunidade. E lá eu encontrei na estação experimental da Monsanto esse gráfico aqui que eu queria mostrar para vocês. Na zona de baixa potencial produtivo, né, o que eles faziam? Eles diminuíam a quantidade de semente. Na zona de média, você utilizava a população recomendada. E na zona de alta, você utilizava uma população maior. Então, isso aqui, a Monsanto, né, fez muitos experimentos, muitos. Eu tive a oportunidade de visitar durante vários anos a mesma estação experimental, a tal ponto que o instrutor lá disse assim: você de novo, cara, você vai fazer a palestra por mim, hein? Você já decorou tantas vezes que você assistiu isso, né? E, na verdade, aquilo não era só uma coisa conceitual, né? Ela era um resultado experimental. E a produtividade, o que aconteceu com a produtividade? A produtividade, ela assim, ela se aproximou, né? A produtividade que era baixa, na zona de baixa, subiu, se aproximou de uma média, e a média, em alguns momentos, se aproximou da zona de alta. Então, era assim, por que há tanto interesse por isso, como a gente discutiu ontem, né? Primeiro, porque é um ajuste relativamente, assim, é um ajuste que agronomicamente ele soa lógico. Segundo, a economia de semente. Então, eu diria para vocês que é uma tendência realmente, né, da gente fazer isso. E aí nós testamos outras coisas, assim como ajuste de população e dose, mais ou menos o que o Ayrton, pelo que eu entendo, está fazendo. Nós fizemos para milho, né? Testamos várias coisas. Aqui era 70, na zona de baixo, 70 mil plantas e 55 mil plantas. Você vê a diferença de espiga. 70 mil plantas, você gastou mais em semente e produziu menos. Essa aqui é a pior situação possível, né? Você gasta mais e produz menos. É gol contra. E aqui você reduziu a população de plantas e melhorou o padrão de espigas. Então, esse é um resultado muito interessante, né? E aí depois nós testamos aqui 70 mil plantas na zona de alta, 80 mil plantas. Aí, como eu disse para vocês, 80 mil plantas, às vezes a espiga fica um pouco mais feia que a espiga de 70 mil, mas você vê aqui que nós temos algumas chupetas, né? Indicando que houve falta de água, né? E aqui essas chupetas diminuiu, né? Então, embora aqui visualmente não, assim, a gente não se impressione muito, mas o aumento da população numa zona de alta também resulta em ganho. Mas aqui o mais expressivo mesmo foi na zona de baixa. Aliás, os resultados mostraram que na zona de baixa, o ajuste na zona de baixa é o mais importante. Isso é difícil da gente acreditar, mas é assim mesmo. Quanto ao mapa de colheita, que é só para ilustrar, nós podemos usar o mapa de colheita para fazer a reposição de nutrientes, né? Então, aqui nós usamos o mapa de colheita para repor os nutrientes. Isso faz sentido, porque, na verdade, tu está repondo o que saiu. Então, tu pode usar o mapa de colheita do ano passado para poder repor os nutrientes. Isso faz sentido. Então, aqui, por exemplo, produziu pouco e a gente repôs pouco. Aqui produziu muito, e a gente repôs uma quantidade maior. E aí as classes que tu vai repor, tu pode criar um número de classes maior um pouco. Nós dividimos praticamente a área em 10, 20 hectares e fizemos a reposição com uma resolução bem grande, que o Ricardo Delameia, que hoje se encontra na Argentina, né? Mas é um exemplo. E uma das coisas que a gente busca com esses manejos da zona de baixa é reduzir
A zona de baixa, que foi o que nós conseguimos aqui, a zona de baixa representava 52% da área. 4 anos depois, essa zona de baixa caiu de 52 para 30. A zona de média, que era 49, praticamente ficou com 52, se manteve. E a zona de alta, ela passou de 30 para 53. Então, o que aconteceu aqui nessa gangorra, né? Nós diminuímos a zona de baixa, deixa eu explicar para vocês. A zona de baixa migrou para a zona de média e a zona de média migrou para a zona de alta. Esse foi não é que a zona de baixa pulou aqui para a zona de alta, não acontece isso. Na verdade, uma parte da zona de baixa nós conseguimos transformar em zona de média e uma parte da zona de média nós conseguimos transformar em zona de alta. Ao fim e ao cabo, você aumentou a zona de alta e reduziu a zona de baixa, que é o que interessa para o produtor. E isso aí é de acordo com o tipo de solução que você vai propor para ele. A população de plantas ajuda. Então, aqui você fez todas, só para concluir aqui, todas as tuas mágicas, tu usou tudo que tu podia. Mesmo assim, tu tem 30% da área de baixa e 50% da área de alta. Agora, o que tu pode fazer é ajustar a população. Já terminou o serviço de tentar equalizar essas zonas, não conseguiu o sucesso 100%, então você se ajusta à situação. Fala, meu amigo William. William? Oi? Não, alguém queria dar uma contribuição? Por favor, fique à vontade. Não, eu não mencionei nada, eu estava prestando atenção só. Nesse Não, momento. Tá bem, ótimo. Não, eu pensei que alguém tinha feito algum comentário. Hein, professor? Pois não. Aproveitando já que a gente deu uma pausa, o que o senhor me diz então, por exemplo, a gente fazendo uma análise do talhão antes e a gente buscando fazer já uma fertilização com taxa variável para justamente a gente tenta corrigir esses ambientes de produção, né? A gente está tentando deixar a área mais homogênea. A partir do momento que a gente está corrigindo, fazendo uma fertilização já e correção do solo em taxa variada, o que justifica daí fazer a taxa de semente depois, também considerando que são ambientes diferentes, se a gente na verdade está tentando deixar esses ambientes o mais próximo possível? Não sei se deu para me entender, que eu falei meio confuso. Não, entendi. É o Ayrton, né? Eu não estou... É o Guilherme. Guilherme, desculpe. É que eu estou no celular aqui. Não, tranquilo. Eu também estou na tela aqui do gráfico para a gente entender, né? Mas é o seguinte, Guilherme. Muitas vezes a zona de baixa não é só atributos químicos. Uma parte é atributos químicos, mas outra parte não. Então, pode ser saturação de base baixa, pode ser um desequilíbrio de fósforo, de potássio, falta de relação cálcio-magnésio. Muitas vezes é químico, pode ser uma camada de subsuperfície. Mas se for compactação, se for pedregosidade, se for solo arenoso, se for declividade muito acentuada, se for exposição solar para o lado sul, que à tarde já fica sombreado. Então, tem coisas que você não consegue modificar. E aí a solução é se adaptar a este ambiente. Adaptar no sentido de você não gastar muito, porque nós vimos numa aula anterior aí que essa zona de baixa, se você investir muito nela, você pode perder dinheiro, né? Então, eu estou brincando aqui, numa sexta-feira à noite, está todo mundo meio cansado, mas é você apostar num cavalo lento, né? Eu sou filho de... Meu pai gostava muito de cavalo de corrida, lá em Palmeiras das Missões, né? Então, você apostar num cavalo lento aí, não convém apostar muito. Se você acertar, você ganha muito dinheiro, mas a tendência é a gente perder dinheiro, né? Então, não vale a pena você gastar demais, porque quando faz o mapa de rentabilidade,
muitas vezes essa zona de baixo ela está dando prejuízo. Então você está certo. Nós temos que tentar equalizar, mas eu já vou dizer para você que não vai conseguir equalizar 100%. Então, Sim. você ajusta a população. Aí a próxima etapa é ajustar a população. Sim, Ok? não vão ficar gastando pólvora em chimango, que nem diz. É isso aí mesmo, né? Esse é o conceito. Bom, aqui é o que o Alba estava fazendo, né? E a gente se inspirou em um trabalho feito lá nos Estados Unidos, porque você sabe que o Rio Grande do Sul nós tiramos os terraços, né? E aí muita gente estava nos criticando nessa época aí, havia uma campanha, diria assim, injusta contra a agricultura de precisão, dizendo que a gente estava fazendo adubações a lanço, estava ocasionando erosão, etc. E aí a gente começou a pesquisar sobre isso, e na verdade é uma linha de trabalho nos Estados Unidos que é conservação de precisão, que é exatamente o contrário do que o pessoal dizia, né? Que a agricultura de precisão ia aumentar a erosão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Erosão é um processo de falta de cobertura, de sentido de declividade, semeadura no sentido de declividade, compactação, matéria orgânica baixa, etc. Mas a agricultura de precisão e a agricultura digital, nós podemos fazer todo o planejamento de linhas, que foi o que nós fizemos aqui, planejamos todas as linhas para ficar em contorno absoluto, e ainda planejamos a escarificação. Então, aqui você pode passar 2 passadas de escarificador para infiltrar a água. Então, a água vinha acumulando aqui, encontra aqui um ponto de alta infiltração. Se alguém lembra disso, tinha uma tecnologia da Universidade de Santa Maria, e a Passo Fundo também gostava muito, que era o mulching invertido, que era a ideia de fazer uma valeta aqui no meio, botar um dreno, praticamente, e depois fechar. Então, a água chegava aqui, era um terraço invertido. A água chegava e infiltrava e você não tinha nenhum obstáculo à mecanização. Essa ideia de fazer aqui uma escarificação a cada 20 metros, 25, 30 metros, uma escarificação de 2 passadas era isso, combinado com linhas perfeitamente em contorno. Então, isso é uma boa coisa. Aqui está o trabalho que a gente fez num senhor que é falecido, né, de Tupanciretã, o senhor Seolim, mas que nos recebeu muito bem. Assim, a gente fez trabalhos lá na propriedade dele, foi muito, muito bom, né? Eu fui professor da filha dele também. Se por acaso aí a família Seolim acompanhar esse vídeo aí, fica, né, deu reconhecimento, né, ao senhor Seolim e a sua família. Mas aqui é o caso, né, onde nós fizemos um controle da enxurrada com 100 terraços. Né? E aqui você veja que é totalmente planejado esse deslocamento do escarificador. Nós usamos o Fox, um escarificador aqui eu não sei se são 7 hastes, me parece que é 7 ou 5. Mas usamos o Fox. Você pode dar 2 passadas se você acha que a declividade aqui é muito alta. E a ideia é que a água uma chuva pesada, né? A água vai escoar aqui, vai chegar aqui e vai infiltrar. E claro que isso aqui é semeado depois. Então, nós criamos zonas de alta infiltração. E a outra coisa que nós seguimos depois essa orientação aqui para a semeadora fazer o trabalho. Um outro trabalho que a gente começou a fazer em Carazinho, que foi parte da tese desse rapaz aqui, que é o Thiago, e esse aqui é um americano, o seu Richard Ferguson, pesquisador da Nebraska, o Geomar Coraza, e aqui o Soulier, e aqui é o seu Cornelis. Esse aqui é o pai é um dos pais da agricultura de precisão aqui no Rio Grande do Sul, viu, pessoal? O seu Cornelis, quando ele começou a fazer agricultura, ele via que as áreas dele eram muito desuniformes ali em Carazinho.
e ele levava junto um saco de semente de aveia. Então, quando ele entrava, ele mesmo colhia. Quando ele entrava numa área de baixa produtividade, ele distribuía sementes de aveia e seguia colhendo. E assim ele ia indo. Em na lavoura dele, quando ele terminava de colher, a aveia já estava germinada. Ele sabia os locais que produzia pouco e ele fazia adubação orgânica localizado nas zonas de baixa. Então, o seu Cornelius aí foi o precursor do manejo sítio específico sem ter as ferramentas. Mas nessa propriedade aqui, em Carazinho, junto com o Marcos Soulier, o Paulo Pires, etc., foi feito um trabalho realmente assim muito interessante de tráfego controlado. Então, essas zonas que vocês estão vendo aqui com aveia, aqui não teve passagem nenhuma de máquina agrícola. E aqui é a zona onde houve a concentração dos rodados. E nessa área onde houve a concentração dos rodados, foi semeado o nabo forrageiro no inverno para descompactar. E na área onde que não teve pressão de rodados, se utiliza a aveia. Então, essa propriedade continua fazendo isso. Os equipamentos todos foram ajustados à bitola, foi tudo planejado para haver uma coincidência dos tráfegos. Então, isso é outra coisa que é bastante importante, né, para você controlar. Eu acho que é a única propriedade do Rio Grande do Sul que adotou esse sistema. É que uma visão para vocês, né? E a gente faz de novo planejamento de linhas para evitar escoamento, né? E ainda tem o nabo forrageiro aí onde que ocorreu a concentração de rodados. Então, isso é uma tecnologia que se usa na Austrália e que a gente adaptou. Um outro equipamento interessante, acabei fugindo um pouquinho da apresentação, mas eu vou mostrando, o Imperador 3.0, né? Que ele, na verdade, ele mudou um pouquinho agora, mas aqui ele faria a aplicação de produtos químicos sólidos e ainda semente, distribuição de semente. Eu quero mostrar para vocês a questão da semente, né? Então, nós podemos implantar a cultura de cobertura antes mesmo da da cultura principal. Numa barra de 27 a 30 metros, então diminui muito o risco de compactação também, porque fica restrito só ao rodado. Aqui você tem toda essa região não sem tráfego nenhum. A velocidade vai influenciar na quantidade de sementes que estão sendo colocadas. Aí está numa feira, uma foto que eu tirei, pneumático o sistema, né? E aqui o importante é que a distribuição atinja até essa metade, essa outra atinge aqui, e nós conseguiríamos cobrir toda a extensão da barra. Então, nós teríamos a soja no momento que ela está com as folhas amarelando, e você poderia fazer isso e já ter a emergência da aveia, do nabo forrageiro, da cultura de cobertura que você quer implantar, bem, antes mesmo da colheita da soja. Então, quando você vai colher a soja, a pastagem já está implantada. Isso aqui para ciclagem de nutrientes é muito importante. O potássio já começa a ser liberado antes mesmo da folha cair ao sol. O potássio não faz parte da estrutura. Então, é muito importante a parte biológica também. Essa planta aqui já não está fazendo mais fotossíntese, as raízes estão senescentes. Essa aqui, as raízes estão buscando se desenvolver, então elas podem aproveitar os próprios bioporos. É um sistema muito avançado mesmo que se permite fazer isso, né? E aproveitar esses bioporos aí aprofundar o sistema radicular. Mas deixa eu ver aonde que eu ia chegar aqui com a parte das sementes. Eu acho que aqui nesse aqui era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Ok. Aqui também, deixa eu só achar o próximo. Então, agora, uma vez que a gente já viu
O esquema eu queria mostrar aqui sim, um pouquinho mais sobre alguns experimentos que nós fizemos sobre esse tema de distribuição de plantas. Já achei aqui e seguimos nossa jornada aí. Michele, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Cheguei um pouco atrasada, mas cheguei. Sempre em tempo, sempre em tempo. Deixa eu te dar um presente aqui, ó. Opa! Não, o presente é a presença na aula. Não era exatamente o que tu esperava, né? Mas faz parte. Bom, achei que era um vinho. A época convida. É que o William me prometeu um vinho. Eu estou na dependência do William aí. Quem sabe ele já promete para 2 aí, né? Bom, então esse conceito da distribuição precisa, né? A Pioneer tem muitos trabalhos fora do Brasil sobre isso, né? A Corteva hoje. Mas mostrando que se nós conseguíssemos colocar a equidistância da semente, o CV seria 0. Bom, isso aqui é teórico, né? É impossível a gente conseguir isso. Nas hortaliças aí tem até uma fita que você coloca cada semente já na sua posição. Mas no sistema tradicional, às vezes a semente era para cair 20, uma fica 15. Essa aqui foi 5 centímetros para cá, abriu agora em vez de ser 20, né, passa a ser maior, a outra cai para 25, fica 14, 26. Então aqui o CV já de 0 pulou para 25. E para cada 10% de CV, nós perdemos 1,5 sacos por hectare. Então, a equidistância de plantas, nós trabalhamos bastante esse tema. Claro que ele é uma conjunção de fatores, eu diria para você, assim, não a umidade do solo, velocidade, a máquina, o treinamento do operador, a qualidade da semente. A semente tem que ser de alto vigor, né? Também devo dizer isso, não é só distribuir. Eu brincava com isso, você trabalha com uma semente de baixo vigor, aí tu distribui precisamente cadáveres, né? Não é uma época boa para falar em cadáveres, né? Mas você vai distribuir uma semente que não vai germinar. A probabilidade dela germinar é muito baixa, então aí não adianta distribuir precisamente. Você tem que distribuir precisamente uma semente de alto vigor, né? E aquele conceito de cada semente virar uma planta produtiva. Então, a gente trabalhou muito esse conceito, né? O Horby foi a tese do Horby. Como é que nós fizemos a metodologia para avaliar a variabilidade que se tinha? Nós contávamos 10 linhas, 5 metros, georreferenciávamos isso aqui, fazíamos várias repetições na lavoura, e aí depois nós colhíamos à mão isso aqui. Né? Então, dava um trabalho danado, né? A gurizada sofreu aí. Mas é a maneira assim, da gente gerar os dados. Aqui é o Raí, né, fazendo esse tipo de trabalho. Para nós foi muito importante, aí, o pessoal da Stara está aí, né? A sessão do Topper para nós. Né? GPS nas costas aí, né? Exatamente. Os trabalhos naquela época era isso aí. Mas se nós não tivéssemos a cessão desse equipamento pela Stara, e aí o Cristiano, né, eu queria agradecer, faça chegar isso a ele, a gente não tinha avançado nessa linha de pesquisa, né? Era complicado. Então, o que a gente buscava era uma distribuição equidistante. Aí nós começamos a buscar os erros, né? Então, se buscou dentro da lavoura. Isso é uma maneira também, Ayrton e outros, para a gente, se você quer fazer um trabalho, você pode usar a estratégia de amostragem dirigida. Você procura na lavoura locais que o CV foi baixo, que o CV foi médio, que o CV foi alto. Então, nós começamos a procurar na lavoura locais. Quando a gente achava, a gente marcava a parcela ali. Então, por exemplo, nós identificamos um local que o CV foi 10%. Depois identificamos outro local que o CV foi 30%.
E aqui um CV horrível. Então, nós tentamos mostrar isso assim, 10% equidistância, quase equidistância, 29, 31, 25, 29. 30 já começou a errar, já tem planta dupla. E 60 o cara errou quase tudo, tem planta dupla e falha, né? E aí, no momento que nós criamos isso, a gente começou a buscar na bibliografia, tem os trabalhos do Paraná, feito nas cooperativas lá, que o erro médio, o CV médio das lavouras de milho no Brasil estava entre 40 e 50, um erro muito alto, né? E essa é uma distinção que a gente via muito grande entre as lavouras americanas e as brasileiras. As lavouras americanas, assim, uma qualidade de semeadura, um stand, uma equidistância de planta absurda, muito alto mesmo. E chegava nas lavouras brasileiras, mesmo as lavouras bonitas, o programa de distribuição de plantas era muito claro que a gente tinha uma caminhada a ser feita. Estamos caminhando, está melhorando, mas tem que continuar. Então, nós testamos, criamos blocos também nos experimentos, né? Se testou o dosador mecânico, o pneumático com organizador de sementes e o sistema DPS mais piloto. Então, se testou 3 coisas aqui. O piloto, ele garante o espaçamento entre linhas perfeito, né? Então, aqui alguns exemplos do trabalho a campo, né? A mecânica com um erro de distribuição de 40 CV de 46 e a precisa com um CV de 28. Então, claro que isso aqui já faz algum tempo. Hoje você poderia até buscar CVs menor, né? Como o pessoal vai mostrar para vocês. Mas aqui é o trabalho que foi feito em cada linha teve um número, né? Chegando até a 50. E aqui nós temos a mecânica, o erro de distribuição da mecânica, e em vermelho você tem o sistema preciso. Então, você vê que houve uma melhoria muito grande, né? Com a adoção da distribuição precisa de sementes que a Stara estava introduzindo na época. E hoje já tem toda uma caminhada. E alguns pontos nós chegávamos, algumas linhas, a 10%, 12%, né? Que eram as melhores. Em outras, a gente ainda tinha problema, né? Tinha uma certa variabilidade. Mas aí, quando você comparava com a mecânica, você tinha aí 50, 40, tá? Então, daí aquela imagem que vocês já viram essa imagem também. E aqui é um trabalho da Pioneer, né, que mostrava isso, né, que novas pesquisas mostram o benefício do espaçamento preciso de plantas de milho. Então, esse trabalho aqui foi feito pela equipe da Pioneer, né? O Dord, esse tem vários trabalhos, o Gardner também, são pesquisadores aí de renome, né? E eles identificaram 3 tipos de erro que eu queria colocar para vocês. Esse aqui, a população está correta, só que as plantas estão misplaced, estão colocadas no lugar errado. Então, essa planta era para estar aqui, só que ela vai para o ladinho dessa outra planta. Isso aqui vai nos ocasionar prejuízo. Esse aqui é o que o agricultor tem mais medo, né? Que é a falta de uma planta. E esse aqui é um erro que, né, uma planta extra. Era para ter 3 plantas e tem 4. Então, cada um desses tipos de erro nós tentamos quantificar para saber qual o erro que ocasiona maior prejuízo. Claro que alguém vai dizer assim, não, o pior é você ter tudo isso na sua lavoura. Você ter falta de planta mal, uma muito próxima e ainda erro de população. Tá? A origem desses erros são diversas, né? São várias, né? Mas, de fato, nós começamos a quantificar isso a campo, né? Procurando mostrar
cases em que as plantas caiu 2 sementes, era para ter ficado 1, 2 sementes, aqui ficou faltando semente. Então, começar a identificar isso a campo, aqui caiu uma semente extra, tipo erro tipo 3, então procurar caracterizar bem isso. E esse trabalho que o pessoal mostrou lá, eles usaram umas tecnologias que são bem interessantes. A assinatura do espaçamento de plantas, ou o footprint do espaçamento de plantas. Então, eles mostraram o seguinte: quando você estava dentro da faixa ótima de distância do seu vizinho, quer dizer, a planta A da planta B, as duas estavam na faixa perfeita, você alcançava a máxima produtividade. E quando uma planta ficava longe da outra, que seria o caso de falha de plantas, a produtividade era mínima. Então, eles mostraram que você tinha uma faixa aqui de população ideal que na verdade, a distância entre os vizinhos tinha que ser padronizada, que é isso que dava alta produtividade. E à medida que você saía disso aqui, você perdia a produtividade. Então, se nós temos hoje um drone, ou tem algum equipamento que a gente conseguisse ter de toda a lavoura, qual era o espaçamento, e depois você sobrepor um mapa de colheita, nós íamos chegar numa informação como essa, que ela é muito valiosa, né? Para a gente saber o erro. Então, nós tentamos fazer isso, né, na tese do Horb. Então, foi um trabalho feito em Carazinho, mas ainda sem as ferramentas tecnológicas que você tem hoje, né? Que seria o drone, uma imagem de satélite, um VANT. Nós fizemos medição a campo mesmo, né? O cara ficar lá o dia inteiro na lavoura, medindo essas coisas e georreferenciando para depois sobrepor o mapa de colheita. Mas a informação ficou bem parecida com aquela que os americanos obtiveram. As maiores produtividades ficaram quando a gente conseguiu ter uma equidistância, e à medida que a gente começou a ter vazios na lavoura, etc., a produtividade caiu muito, né? Então, você sai aí de 17 toneladas de milho, não sei, 16 toneladas de milho, para abaixo de 8.000 quilos só por erro a distribuição de plantas. Então, confirmou aquilo que os americanos estavam falando, Dirceu Gassin, etc., de que o erro de distribuição de plantas ele é caríssimo, né? Esses erros aí. E aí, no nosso caso, o que chamou a atenção é que a penalidade pelo erro de distribuição de plantas ela ficou muito alta, né? Nós chegamos a 600 quilos, né? Se a gente lembrar lá, os dados americanos eram mais baixos que isso. Aí, um trabalho feito lá pela FATEC Pompeia, em São Paulo, o professor Tanaka, mostrou também dados na faixa de 700 quilos, que também dava, né, 11 sacos, aí, 12 sacos de milho para cada 10% de CV. Então, é muito importante, né, nós sairmos de um CV alto para um CV baixo, isso vai representar em ganho de produtividade muito alto. E aí, inspirado nisso, nós fizemos, durante a Expo Direto, aí, algumas demonstrações tentando mostrar isso, né? Aqui uma equidistância, o tipo da espiga, quando você erra a distribuição, você tem planta dominada, tem uma espiga maior, e o quanto que isso impacta a nível de produtor. Então, essas espigas foram coletadas a campo, isso foi tudo feito assim. Muita gente nem valorizou isso aí, passou por ali, não deu muita bola para essas espigas aí. Mas, na verdade, foi um trabalho bem exaustivo que nós fizemos. Nós fomos na lavoura, identificamos os erros de distribuição, coletamos as espigas depois e trouxemos para a feira para o pessoal poder enxergar o quanto que uma equidistância ia colaborar, né, com a produtividade e o quanto que o erro de distribuição estava penalizando. Já mostrei isso aqui para vocês. E o experimento do Raí, nós testamos
tentamos fazer mais ou menos aquilo que o Ayrton, que eu imagino que o Ayrton está fazendo lá. Nós estabelecemos parcelas na zona de alta, na zona de baixa e na zona de média e testamos doses de N população de plantas. Daí ficou complexo o experimento, porque se não fosse a Star, a gente não conseguia fazer um negócio desse. Porque foi tudo planejado, né? E depois a máquina implantou esse experimento para nós. Né? Então, aqui é uma combinação danada, porque você está avaliando a população e está avaliando a adubação junto. Bom, aqui já é a publicação. O artigo que saiu disso aí, depois eu vou mostrar para vocês. Né? Nós conseguimos publicar esse artigo numa revista de alto impacto, que é a Agronomy Journal. É uma revista A2, de alto impacto, uma das melhores do mundo. E eu vou contar para vocês como é que a gente conseguiu publicar isso. Mas, basicamente, eram 2 áreas experimentais. Nós tínhamos, comparando aqui, em X, a distribuição mecânica, tá? E a bolinha, estou confundindo alguma coisa aqui, e a linha superior é onde nós temos a precisa. Né? Então, aqui eu experimento 1 e 2. Não, aqui é o NDVI, desculpe. Tá. Então, nós temos o sistema preciso e o sistema mecânico. Então, o mecânico deu uma área menor, o erro ficou em 40, e nós tivemos alguns locais que nós chegamos a 10%, menos de 10% de CV. E nesses locais a produtividade foi máxima e nós conseguimos ajustes aqui numa das áreas de 90, com 0,01, e aqui de 69, e o NDVI se comportou mais ou menos. Interessante isso, né? O erro de distribuição de plantas ele interfere muito no NDVI. Então, isso aí a gente colocou como um alerta, né? Se o cara fica só olhando para a imagem do satélite sem considerar o erro de distribuição de planta, você pode ter uma surpresa negativa. Mas, por outro lado, quando você consegue um CV ótimo, a tendência é que o NDVI também vai para um nível ótimo. É isso que a gente queria mostrar aqui. E a outra coisa que o pessoal, quando a gente tentou publicar lá nos Estados Unidos, né? O pessoal diz, mas não estamos entendendo qual é a lógica desse artigo. Vocês querem falar do sistema vácuo contra o sistema pneumático? Isso é uma coisa que aqui nos Estados Unidos já está mais que conhecido, né? Isso aí, nós já não tem novidade nisso aí. Por que vocês querem publicar isso? Um dos revisores mandou isso, né? Eu sou contra publicar um negócio desse. Aí, né, a gente teve que responder ao revisor. A gente disse assim, não, mas veja só, a nossa pneumática, a média dela ficou por aqui, em 25%. E a gente fez tudo a campo, manual, e a gente mostrou que se a máquina chegasse a menos de 10%, nós alcançaríamos a produtividade máxima. Então, o que a gente quer dizer? Que a adoção do sistema DPS contribuiu muito. Nós saímos de um CV médio de 40 para um CV médio de 25, 27. Mas se nós tivermos tecnologias futuras que nos entreguem abaixo de 10%, nós ainda vamos ganhar 2 toneladas de milho a mais. E aí nós ganhamos o revisor. Aí ele disse, não, então pode publicar, que agora tem uma coisa nova aí nesse trabalho de vocês. Quer dizer que a tecnologia que a gente tinha, ela já tinha contribuído muito, mas havia espaço, e ainda há até hoje, espaço para você ganhar mais precisão, e isso vai resultar em um patamar de produtividade mais alto ainda. E aqui era mais ou menos aqui ficou melhor de explicar o que eu estava tentando dizer. Aqui é o espaçamento planta a planta, né? A distância dele.
o mecânico quanto o preciso. Então, você vê que o mecânico ele forma uma distribuição mais normal, né? Que é uma distribuição de notas numa turma, e aqui você tem a distribuição precisa. Quer dizer que está tudo, a maior parte da frequência está dentro do espaçamento que nós desejamos. Aqui ficou muito claro, aqui ficou um pouquinho menos claro, mas ainda dá para ver esta diferença. Mas aqui ficou de livro, né? Aqui ficou assim uma diferença gritante. Como eu disse para vocês, aqui a diferença, o CV médio ficou 36 contra 20, aqui 41 contra 25. Então, o NDVI também teve uma boa relação com a produtividade, colocamos isso aí porque nós fizemos, aqui é o resultado. Depois foi feita uma análise econômica. Bom, foi feita uma análise econômica disso aí, comparando a simulação de uma semeadura taxa fixa e a semeadura taxa variável de sementes, né? Então, nós encontramos que, principalmente, né, o principal ganho que a gente teve foi redução da população na zona de baixa, né? Nos deu um ganho bem interessante. Na zona de alta, nós tivemos um ganho, o retorno econômico foi R$30 mil em 135 hectares, o que mostrou que a tecnologia era altamente, retorno econômico, potencial muito alto. E aquele experimento que eu falei para vocês era isso aqui, ó. Você pode programar tudo isso, né, em casa e a máquina executar para você. Então, aqui está variando população e está variando dose de fertilizante. Então, dá para programar tudo isso e colocar isso por zonas. Se você fosse fazer, o homem fazer isso, ia ser duríssimo, né? A gente ia precisar uma equipe muito grande de campo, tudo muito caro. E você pode fazer isso usando as tecnologias que as máquinas hoje nos permitem. Uma coisa interessante dos Estados Unidos, aqui da Precision Planting, mostrando que o retardo de emergência. Aqui a emergência ocorreu dia 17/5. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Dia 17 de maio. Aqui ocorreu 6 dias depois. Aqui ocorreu quantos dias depois? 2 semanas depois. Então, o atraso aqui representou uma perda de 60% do potencial produtivo. Então, isso aí é muito importante. Por que dá esse atraso? Porque, às vezes, a semente fica muito funda, né? Então, isso aqui é o que eles chamam late emergency. É a emergência 1, que seria 2 semanas de atraso e um atraso de 1 semana. Então, isso é uma coisa que a gente poderia medir aí, o pessoal da Stara, né? Em algum momento a gente pode medir isso, que é o quanto custa, porque o conceito de emergência precisa é também emergência uniforme, não é só distribuir a planta. É por isso que o conceito de profundidade ele é muito importante. A emergência tem que ocorrer uniforme, né? Então, aqui foi testado população de milho, dose de nitrogênio e ambientes, né? E o artigo está aqui, ó. Então, esse artigo foi um dos artigos publicados aí no exterior, né? Aqui tem alguns dos autores aí, a Cefa, o Prasad e o próprio Cian Pitt são pesquisadores de ponta aí. E aqui foi 28 mil parcelas experimentais aí que foi feito buscando resposta de produtividade de milho à densidade de plantas de nitrogênio, né? Então, é aquele trabalho que eu estava mostrando para vocês e o resultado do experimento mostrou mais ou menos o seguinte.
Na verdade, a população por ambiente nesses experimentos mostrou que você teria um superambiente, que era um ambiente acima de 18 toneladas de milho, e que nesse aí eu tinha que tacar uma população de plantas lá em cima para explorar isso. E você tinha um subambiente, um ambiente muito ruim, que você teria que diminuir a população de plantas aí até em 20%. E aqui você tem uma zona aqui que ela tem um certo tamponamento. Não adianta muito fazer variação, porque ela se mantém na mesma produtividade. Então, o negócio é economizar semente, já que há um tamponamento. E aqui você teria uma zona de alta e aqui uma zona de baixa intermediária. De fato, aqui foram criados, então, todos esses níveis, mas você teria uma, duas, três, quatro, cinco ajustes a serem feitos. Então, mostrou que esse ajuste por população de plantas, por ambiente, ele é bem sensível. Já para nossa surpresa, para minha surpresa um pouco, para nitrogênio o ajuste já foi mais simples, bastava ter feito para baixo, médio e alto, o ajuste era mais tranquilo. Então, não houve interação entre a população e a dose de nitrogênio. A dose de nitrogênio bastava você dizer assim, olha, a zona de alta aplica 140 quilos. Na zona de média, 160, 180. E na zona de altíssima, 200 quilos. E aí bastava isso. E já na população de plantas houve maior sensibilidade. Teria que fazer mais experimentos para confirmar isso, mas eu suspeito que é por aí mesmo. O outro experimento que foi feito foi buscar o ajuste de população de plantas por ambiente para soja. Foi feito, o Geomar tinha uma boa interlocução com o pessoal da Embrapa e ele conseguiu os dados da Embrapa e levou lá para os Estados Unidos. Então, aqui foram 109 experimentos e 15 anos, né, de 2012 a 2017, e populações de planta de soja variando de 100 mil a 500 mil. E o professor Ignácio aí foi o mentor disso aí, né? Então, aquilo que eu estava falando para vocês. Para soja, a maior produtividade ocorreu com uma população mais baixa. Claro que depende muito do material, etc. Esse trabalho é exploratório, diria assim, né? E na zona de baixa se aumenta a população. Então, ao contrário do milho. E esse trabalho mostrou isso. Então, a soja, que a produtividade máxima deveria se usar uma população mais baixa, e na zona de baixa uma população mais alta. Eu perguntei para o Ciampiti aí como é que ele via isso. Ele disse que, como fitotecnista, né, ele enxergava que o fechamento de linha é muito importante na soja, e como o ambiente de baixo potencial produtivo, você tem um crescimento da soja mais lento. Se você aumentar a população de plantas, você fecha mais rápido a linha, e isso é um fator que vai se refletir depois em produtividade. E na zona de alta, o risco é o acamamento, então você teria que segurar a população. Então, essa é muitas empresas passaram a adotar isso, né? Mas, de fato, assim, no caso da população de soja, reduzir até 18% da população na zona de alta, que é bastante, uma redução bem significativa, e na zona de baixa aumentar ligeiramente. A outra coisa que a gente não chegou não, foi publicado, conseguimos publicar, era fazer uma altimetria e usar o índice de escoamento de água, o IW, que é um índice o computador calcula para nós isso, do micro-relevo e como é que se dá a drenagem, né? Então, isso aqui foi na área de Carazinho, né? E aí se procura ajustar a população de planta em função da água disponível pelo micro-relevo. Então, isso aí é possível ser feito, né? Não tem um custo adicional para o produtor,
E é um outro critério para você definir população de planta. Porque, por exemplo, aqui ó, é uma zona de declividade. Então, ela tem menor disponibilidade de água. Então, você não vai colocar uma população alta ou mesmo adubação nitrogenada quando está seco, né? Já aqui você pode trabalhar com uma população mais alta e mais nitrogênio, que tem mais água. Então, essa é a ideia. Para as nossas áreas declivosas, aí eu acho que isso aqui ainda é uma estratégia bem interessante aí, né? Então, aqui é por ambientes, né? Você veja espigas numa zona de alta, contra espigas de uma zona de média e de uma zona de baixa. Então, o milho ele é muito sensível aos ambientes, é impressionante. A soja nem sempre. Nem sempre a soja é sensível ao ambiente, mas o milho é impressionante. Aí fizemos análises econômicas aí, né, a respeito disso aí. E o ganho, como eu disse para vocês, muito do ganho veio da diminuição da população na zona de baixa. Deixa eu ver o que mais, para concluir a noite aqui com vocês. Eu tenho mais a apresentação do Geomar, que eu quero apresentar para vocês. E eu tinha uns artigos aqui que eu tinha separado, e estão me escapando esses artigos aqui. Será que era esse aqui? Eu vou apresentar para vocês. Deixa eu ver se me vem esse artigo aqui que eu estou procurando, que é um que eu abri ele 2 vezes, inclusive. Esse aqui, já está aqui o artigo que eu queria mostrar para vocês, em homenagem agora a esse artigo ao Thomas Liska. Olha só, é um artigo do Corazza. Opa, esse aí sim, professor. Esse aqui, ó, Thomas Liska, e olha com quem é que ele está acompanhado, nada mais, nada menos que um dos papas das semeadoras precisas do mundo, que é o John Fulton. Está bem acompanhado, hein, meu amigo? Você está escrevendo com os caras, com os que são os fera. E realmente, esses autores aqui, né, o Sharda, o Fulton e o Ciampiti, olha, são os que mandam bala, né? E essa revista também é uma Agronomy Journal, né? Uma das melhores revistas aí que existe no mundo. E daqui que saiu aquele dado, né, que é 5,5%, né, de ganho pela distribuição precisa aí, né, evitando desligamento de seção. Então, é o primeiro dado, assim, em larga escala, né, para o Brasil, porque, na verdade, se usou a rastreabilidade aí, né, vamos ver aqui qual foi a rastreabilidade. Então, aqui está os dados experimentais que se teve disponibilidade em Não Me Toque, Palmeira das Missões, Pejuçara e Xanxerê, e de soja em Condor, Condor e Xanxerê. Basicamente, muita gente era clientes aí da Stara, e é todo um cálculo aí para poder fazer, né? Eles simularam situações de plantio com população dobrada e desligamento linha a linha, e depois se faz todo um cálculo aí para poder quantificar qual é o ganho que se tem do desligamento de linha a linha, né? Tem toda uma matemática aí por trás disso para poder gerar esses números, né? E aí se chegou nesses ganhos aí, né? De que quando você tem o desligamento linha a linha, você tem um ganho aí de 5,5 e mais economia de semente, né? Então, vamos ver as conclusões. Bom, aqui nós temos
os ajustes, né? Simulações, discussão, análise econômica e conclusões, né? O uso da desligamento de seção para semeadoras aumentou a lucratividade tanto na soja quanto no milho, pela economia de sementes e incremento da produtividade, né? Para milho, e no caso da soja não houve aumento de produtividade, mas houve economia de semente. Os principais resultados, então, foram apresentados aí, e justificando, então, o desligamento de seção, né? Então, aqui tenho mais uns caras aqui que foram agradecidos. Obrigado pela Stara, por fornecer as semeadoras e outros equipamentos essenciais para a pesquisa, bem como ao Sr. William Lima e o William Wagner, popular WW. Adicional... Opa, nós estamos na finaleta. Tá aí, Galo Cinza. A Sementes Vanaz e a esses colegas aqui que contribuíram. Então, foi um resultado aí, né, do Projeto Aquários bem importante aí, assim, com pesquisadores de ponta, né, que são os que, como eu disse para vocês, o Fulton aí hoje é um referência, né? E o Geomar fez um ótimo trabalho no Projeto Aquários aí. Se ele assistir esse vídeo aí, obrigado, Geomar, pela contribuição que você deu ao Projeto Aquários aí. E, no meu caso, aí, nos ajudando a construir o currículo, que é sempre uma coisa que a gente vai, de grão em grão, construindo. Finalmente, eu vou apresentar, então, a tese dele, né, na engenharia agrícola. Então, esse foi o tema da tese dele, além de publicar os artigos, né, foi uma parceria do Projeto Aquários, Universidade de Santa Maria, Universidade do Kansas, e lá nos Estados Unidos tem esse time aí do KSU Crops. Então, vocês vão ver um pouco da apresentação aqui do Geomar, vou rápido nisso, né? Então, o conceito de agricultura de precisão, a busca da eficiência, de retorno econômico, a aceitação e o conceito de semeadura precisa, que é um conceito emergente, né? Então, aqui o Horby já estava aí na lista dos autores que estavam discutindo esse conceito aí, né? E o que tinha de novo aí, né? Tinha a questão do desligamento de linha a linha para semeadoras e a taxa variável para soja. E assim, existia um gap de conhecimento, uma falta de conhecimento de qual é o retorno econômico do desligamento de linha a linha e como é que se dava o ajuste da população de soja. Então, o primeiro artigo que foi publicado foi na Agronomy Journal, aí, que a gente estava falando, que era a tecnologia para reduzir semeadura em área que colocação de sementes em área que já tinha sido previamente semeada. Então, isso é muito importante para lavouras que são irregulares. As lavouras aqui do Rio Grande do Sul são muito irregulares. Então, você tem muita área que você já semeou, e se você não tem esse controle, você vai semear novamente uma área que já foi semeada. 1/3 da semeadora, metade da semeadora, né? Então, isso aí... E o desligamento de linha a linha vem para resolver esse problema, né? Então, nos Estados Unidos, a tecnologia funcionando nos Estados Unidos, e no Brasil, muito semelhante, né? Então, assim, mesma qualidade. E aqui é um trabalho do Fulton, publicado em 2011, né? E aqui a tecnologia no Brasil. Mas não tinha dados econômicos, né? Qual era os dados econômicos? Professor, só um parênteses, eu não sei se o senhor está mostrando outras telas, mas para mim aqui está travado na mesma do Geomar lá ainda. Puxa, não está passando? Pois é, eu ia dizer para mim também, professor. Me desculpa. Não está batendo os assuntos aí. Barbaridade. Bom, agora então, sim. Então, vamos de novo, rapidinho aí. Desculpe. Então, esse foi o trabalho de tese do Geomar,
né? O seminário que ele apresentou quando defendeu a tese, que eu elogiei muito aí, né? Então, o objetivo era avançar nesse conceito emergente da semeadura precisa, e os gaps de conhecimento eram qual é o retorno econômico do desligamento linha a linha e qual era a prescrição para a taxa variável de sementes de soja. Então, a tese dele foi 2 artigos e buscaram responder essas 2 perguntas, né? O primeiro artigo foi esse que a gente viu aí da Agronomy Journal, foi publicado em 2018, né? E aí ele mostra que os campos aqui no Rio Grande do Sul, uma imagem da Star aqui, são muito irregulares, né? E isso faz com que a gente erre muito a população através de manobras que a gente tem que fazer nas cabeceiras, né? Então, uma hora é meia semeadora, 1/3 de semeadora que está semeando em local já previamente semeado. E o desligamento linha a linha, ele evita isso, né? Então, você não tem essa situação. Então, aqui você tem uma imagem do Fulton, de 2011, que era um dos coautores do trabalho, né? E que tinha toda a metodologia para calcular esses erros de distribuição. E aqui você tinha a situação no Brasil, que era muito parecida, né? Então, foi quantificado, né, através de uma metodologia aceita internacionalmente, qual era a economia, qual era o payoff, quanto tempo levava para pagar o investimento, né? Então, esse foi o objetivo, e eles usaram dados de 128 lavouras, graças à rastreabilidade que a Stara tinha aí, né? Então, isso aí fica bem robusto o trabalho, né? E aí tem toda uma metodologia, né? Que foi desenvolvida pelo Fulton, né? E que foi aplicada aqui para a gente poder ter uma situação em que você desligava o desligamento linha a linha, deixava ele desligado e depois ligava quando fazia a cabeceira. Então, você induzia erro de população desligando o equipamento. E com isso você tinha as 2 situações, tanto no milho quanto na soja. E foi feita várias repetições em cada um deles. Aí está uma das situações que estava sendo feito isso. Acredito que era na ANA isso, né? E aqui é o cálculo, né, que eles fazem para calcular tem toda uma engenharia aí para você calcular os erros que você está cometendo na cabeceira, né? E os resultados, então, para milho na cabeceira foi um troço, né? Quando dobrou a população de milho, gerou isso aqui, uma competição entre as plantas muito grande. Quando você utilizou o desligamento de seção, você teve esse padrão, né? Então, você imagina, né? Mesma condição climática, mesma fertilidade, e você tem uma redução desse nível aqui. É assustador, né? Chega a impressionar. Então, isso aí representou 8,5% de ganho de produtividade, ou evitar o yield gap, né? Quando você teve isso. Claro que é muito variável de área para área, né? A gente tem que dizer isso, né? Mas 8,5% é um número bem impressionante, impactante, né? Então, nos extremos aqui, nós temos a situação de menor produtividade contra a de maior. Para a soja, aí já foi um pouco mais complicado a bronca, né? Porque a soja depende muito da arquitetura da parte aérea. Se nós temos uma monohaste, ela tolera mais plantas duplas. Se ela tem esse formato de taça, né?
uma ramificação grande, ela já não tolera mais, então tem mais coisas a ser consideradas na soja, e é por isso que assim, não se teve o mesmo ganho de produtividade que se teve no milho. Mas a economia de sementes foi bastante expressiva, né? Então, aí foram os resultados. E então, no caso, 128 lavouras do Brasil que foram investigadas, o ganho que se teve foi de 5,5. Anteriormente, o Fulton tinha encontrado 4,3, então um número bem parecido. E no Tennessee, a Velândia tinha encontrado 4,6. Então, o número ficou bem interessante, né? Porque, na verdade, eles consideraram assim, essa área que é sobreposta é uma área que você planta 2 vezes, né? Então, realmente... Agora, esse erro, para lavouras uniformes, esse erro ele é menor, né? E para lavouras que é desuniforme, que é o caso do Rio Grande do Sul, então aí o ganho ele é maior. Então, no Mato Grosso, talvez o desligamento de seção vai dar um resultado parecido com esse da linha azul, e aqui no Rio Grande do Sul, pela irregularidade dos campos, seria essa situação. O retorno do investimento, eles fizeram o payback aí de quanto, depende do tamanho da semeadora, etc., né? Mas se mostrou, né, um payback interessante. Claro que quanto maior o tamanho da área, mais rápido se dá o retorno, né? Então, em áreas grandes aí você teria... E também, se você faz só soja, o payback vai demorar bastante. Se você faz soja e milho, o payback é mais rápido, né? E se for só milho, é o mais rápido ainda. Então, eles simularam essas condições, né? Que ali a linha, aquela ali, era o quanto tempo que área que você precisaria para pagar o investimento, né? Então, conclusões, né? Que na média a média, né, da desligamento de seção, ele evitou um gasto de 5,5%, tu deixou de semear 5,5% da área. Então, isso aí é muito grande, né? 5,5% da área que a gente está semeando a mais e não precisava semear, né? Então, esse foi o primeiro trabalho que o pessoal da Star aí... Acho que vocês têm depois, de repente, vocês preparam para a próxima aula aí o material, William e Thomas, que vocês usam lá. E esse outro aqui era da soja, né? Então, foi feito um ajuste de população, de densidade de planta, fez uma revisão grande do que tinha de trabalhos publicados no Brasil e fora do Brasil sobre o tema. Para milho, já estava bem estabelecido que as zonas de baixa não adianta você aumentar muito a população, né? Porque não responde. E a zona de alta, você tinha uma resposta maior, né? Então, para milho já se tinha essa informação bem definida, mas para soja, a dúvida é muito grande. Eu diria assim, pelas visitas que eu fiz lá na Monsanto, até agora eles dizem assim, para soja a gente ainda está pesquisando. Os produtores que dizem, tá bom, quero sair daqui com uma recomendação para aplicar lá no Brasil. E o pessoal diz, olha, ainda, infelizmente, para a soja nós estamos estudando. Então, claro que a gente sabe que os consultores têm recomendações já para a soja, mas eu diria que esse é um assunto mais complexo. Para milho, é mais tranquilo. Então, foi feito o trabalho com base no banco de dados da Embrapa, né? E mais alguns dados que se tinha aí de população, variando de 100 a 500 mil.
Então, se definiu um ambiente de baixo, médio e alta produtividade para a soja e se buscou, através de uma estatística pesada, aí, né, as cadeias de simulação de Monte Carlo e as cadeias de Markov. Então, é uma estatística forte aí para chegar nisso aqui, né? Então, resultado da regressão, né? Para a zona de alta produtividade, uma população em torno de 230 mil plantas aí atingiu o platô. Para a zona de baixo, esse platô foi atingido com 300 mil. E na zona de média, o platô ficou em 270. Então, quer dizer, a principal informação que saiu daqui é que o platô na zona de alta você alcançaria com uma população menor. A partir daí, você vai gastar semente, não vai ter produtividade e, eventualmente, pode até perder produtividade. Então, isso aqui foi qual seria o ajuste de população. A população, então, ela responderia até esse nível aqui, e já na zona de baixa respondeu a muito maior. Então, ficou indicativo que a população na zona de alta teria que ser mais baixa para a soja. Aí foi feita aquela análise que eu já mostrei para vocês, um box plot, que é um tipo de representação gráfica que a gente trabalha. E aí foi feita toda uma análise aí, né? Uma árvore de TRI, né? E confirmou isso. Então, existe potencial para se trabalhar com soja também, assim como o milho, só que o ajuste foi diferente, né? E para a soja tinha que diminuir 18% a população. Então, tem mais coisa para ser pesquisado, sem dúvida, né? Esse foi um trabalho inicial. Mas a tese, então, do Geomar se propôs a responder isso aqui, que é muito importante, né? Às vezes a indústria tem a tecnologia, mas você não tem a informação científica, o conhecimento por trás disso. Então, na verdade, o Brasil precisa caminhar junto, né, ao desenvolvimento, à adoção da tecnologia e o conhecimento, né? E que se tinha notícia, esse foi o primeiro trabalho feito no Brasil, assim, em larga escala, né? E também se deu alguns indicativos de como trabalhar com taxa variável. Esse assunto não está esgotado, isso foi apenas um trabalho, né? Mas que tem possibilidade grande da gente ajustar isso e ganhar um bom retorno, né? Um bom retorno econômico. Então, aí os parceiros, né, o CNPq, a CAPES, que apoiaram com bolsa, a Kansas, que nos recebeu, a Embrapa, e a Stara, que foi a parceira aí. E aqui está um pouco da história aí do Geomar, né? Esse é o Ignácio Ciampit, que recebeu tanto o Raí quanto o Geomar. Aqui é a turma do nosso laboratório aí, né? Alguns do nosso laboratório, pelo menos, sabe? Aqui uma festa nossa aí, do laboratório, essa sim é a nossa turma. Estou vendo o Lisca aqui, está bem animado, né? Engraçado, para essas aí eu não era convidado, né? Eu não Que sei bonito, como, né? eu não sei como é que é isso aí, né? Que Aqui, bonito. O senhor que era o organizador, viu? Fiquei sabendo. Puxa, eu que levo aqui um dos trabalhos que foi feito aí com a turma, né? E esse aqui eu acho que foi lá na Kansas. E aqui é o Never Give Up, nunca desista, né? Então, acho que era esse aí a tese do Geomar aí. Se ele assistir esse trabalho, esse vídeo aí, meus cumprimentos pelo trabalho que ele fez, né? Foi muito importante para o Aquários, para a universidade e para nós.
Bom, gente, eu espero ter ilustrado para vocês, eu tinha prometido um pouco do conhecimento do Aquarius em cima disso, né? E para onde que a gente apontou as ferramentas aí.